Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Nessa videoaula aqui vamos tratar da tensão de cisalhamento média. Na última aula nós falamos sobre a tensão normal média, né, que se desenvolve em toda a área de seção transversal submetida a uma carga perpendicular a essa área. E nessa aula, nessa parte 3 aí da aula de conceito de tensão, vamos tratar da tensão de cisalhamento média. Bom, da mesma forma que a tensão normal média, a tensão de cisalhamento média é uma equação aproximada, né? Que também depende de várias premissas simplificadoras, né? Para que possamos estabelecer essa tensão de cisalhamento média, imaginem o seguinte exemplo aqui. Eu tenho aqui dois blocos BD, né, perfeitamente rígidos, né, e vamos imaginar aqui que esses blocos BD, sobre os quais estão apoiados, né, essa barra aqui, né, essa barra deformável. E aí eu tenho aqui um vão, né? Percebam que eu tenho um vão entre esses blocos BD e eu aplico uma força F concentrada sobre essa barra superior. Aí, uma das premissas simplificadoras aqui é que não há, ou seja, não há flexão, né? A primeira premissa, e muito importante aqui, a gente vai ver lá na frente, que o valor que nós vamos definir aqui para esse cisalhamento, né, para essa tensão de cisalhamento, quando não existe flexão, é 50% menor do que ocorre quando uma tensão de cisalhamento se desenvolve em um corpo rígido, onde também está presente a flexão. Então, essa premissa simplificadora aqui, ela é bastante utilizada na prática, ali em ferramentas de corte, de estampagem, né? O pessoal da engenharia mecânica que vai estudar muito isso em matérias específicas. Mas a ideia aqui é o seguinte: eu aplico uma força F, né, de intensidade suficiente para forçar esse corpo rígido superior de modo que ele vá cisalhar, né? O cisalhamento, pessoal, ele provoca, né, a gente fala que o cisalhamento, a compressão ou a tração, elas provocam um esmagamento ou um estiramento no material. A tensão de cisalhamento, ela provoca corte do material, né? Mais comumente o corte. Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aplicando uma força até cortar esse material, seccionar esse material. Aí, a gente deve observar o seguinte: se nós retirarmos, né, o diagrama de corpo livre dessa seção que está sendo cortada e analisarmos as forças envolvidas, eu vou ter aqui a força F, e essa força F, ela vai ser sustentada por duas cargas V. Essas cargas V, né, internas, nós vamos chamar isso daqui de força cortante ou esforço cortante, né? Vamos chamar de força cortante aqui, né? São as forças cortantes. Por que cortante? Porque elas cortam o material, né? Elas provocam um corte no material. Essa força cortante, se eu analisar cada um dos lados, né, a intensidade dessa força atuando nessa área de sustentação desenvolve uma tensão de cisalhamento média, que vale o quê? O próprio conceito aqui, ó. A tensão de cisalhamento média é a carga interna de sustentação dividido pela área de sustentação. Desculpem, a carga interna que age em uma área dividido pela área de sustentação. Então, eu estou analisando aqui cada um dos lados de forma independente. E também, a premissa simplificadora aqui é que essas linhas aqui, elas permanecem retas, elas não sofrem isso daqui, ó, elas não sofrem uma flexão, porque se elas sofrerem uma flexão, nesse caso de uma barra retangular, a minha tensão de cisalhamento média, ela vai ser, na realidade, 1,5 V sobre A, tá? Ela vai ser 50% maior do que se eu
né, se ela sofrer uma flexão, ela será 50% maior do que se ela não sofrer uma flexão, ou seja, se ela permanecer reta. Então, essa fórmula aqui de tensão de cisalhamento média, ela pressupõe que essa parte, essa seção AC que está sendo cortada, ela não sofre flexão, tá? Então, essa é uma premissa simplificadora aí importante para a tensão de cisalhamento média. E a gente vai ver lá na frente que essa tensão de cisalhamento média aqui, com essa simplificação, é o chamado de cisalhamento, tá? Cisalhamento direto, ok? Cisalhamento direto. Existe o cisalhamento indireto que nós vamos ver lá na frente. Aqui está presente o cisalhamento indireto, né? Tanto o cisalhamento direto quanto o indireto. Então, o cisalhamento ele pode ser direto, que é esse cisalhamento usado especificamente para o corte de materiais, né? E o cisalhamento indireto, que ocorre em vigas, né? Que são longas, geralmente, que sofrem flexão, tá? Então, nessa equação, essa tensão de cisalhamento, né? O tal representa a tensão de cisalhamento média, né? O V é a força de cisalhamento interna, ou força cortante, resultante naquela seção, e a A é a área de sustentação da carga V interna. Tá? Ocorre, pessoal, o seguinte aqui agora, que o cisalhamento, né, a tensão de cisalhamento, ele pode ser simples, tá? Ou pode ser duplo, né? O que vem a ser, qual é a ideia dessa classificação aí, dessa subdivisão do cisalhamento em cisalhamento simples e cisalhamento duplo? Bom, o cisalhamento simples ocorre quando nós temos as chamadas juntas sobrepostas, né? Essa figura A aqui, né, essa figura A aqui é um exemplo dessa junta sobreposta onde ocorre o cisalhamento simples, tá, ok? Então, nesse caso, nós temos o seguinte, vamos imaginar aqui a situação de duas barras, né? Essas barras A e B são barras de aço, são chapas de aço, né? E a gente faz aí um furo e estabelecemos aqui uma união por meio de um parafuso. Tá? Uma união parafusada aí. União através de parafuso. E aí, uma das premissas simplificadoras é que esse parafuso ele não está apertado o suficiente para que ocorram forças de atrito nesse contato aqui. Ou seja, aqui a força de atrito, a FAT, é igual a zero. E aqui também. Então, vejam que já temos aqui algumas premissas simplificadoras, né? Ou seja, eu estou adotando que não tem atrito aqui. De modo que, se não tem atrito aqui, eu posso fazer um diagrama de corpo livre do parafuso, né? Então eu percebo que se eu aplicar uma força para cá, vai aparecer uma força, né? Essa parte traseira aqui, né? Então vamos olhar aqui uma ilustração real. Então se eu puxar, né? Se eu puxar aqui essa junta sobreposta, vamos já imaginar que o parafuso aqui esteja folgado o suficiente para não ocorrer força de atrito aqui nessas regiões. Então, se eu aplicar uma força aqui, né, uma força F aqui, vai aparecer aqui desse lado uma força F. E aqui a mesma coisa, se eu aplico uma força F para baixo, vai aparecer desse lado uma força F. De modo que o diagrama de corpo livre desse parafuso seria isso aqui, né? Então eu tenho uma força F para cá e outra para cá. E aí se eu fizer uma seção E' e analisar somente a parte superior, né? Somente a parte superior desse parafuso, fiz uma seção aqui, então eu aproveito somente essa carga F externa e vai ter que aparecer uma carga V interna igual a F, nesse caso, né? Então como a tensão de cisalhamento média é V sobre A, que nós definimos no slide anterior, e V igual a F, nesse caso a tensão de cisalhamento média é F sobre A, né? Ou seja, tanto faz eu analisar, quando o cisalhamento é simples, tanto faz eu analisar a carga interna naquela seção com uma carga externa, porque elas são iguais, tá ok? Então, essa é a ideia de cisalhamento simples, tá? Toda a carga externa no cisalhamento simples é suportada por uma única área de seção. Agora, quando ocorre o cisalhamento duplo,
né? Quando nós temos aqui a ocorrência do cisalhamento duplos, e aí nós temos um exemplo clássico aqui das juntas de dupla sobreposição. Agora eu tenho, né? Eu aplico aqui, ó, vejam a diferença, que eu tenho aqui as chapas AB, só que eu coloco uma chapa C e uma chapa D, de modo que eu vou ter atrito aqui, né? Eu vou ter atrito nessas junções aqui. E aí eu tenho o cisalhamento duplo. Por quê? Porque se eu fizer o diagrama de corpo livre agora desse parafuso aqui, vejam que vai aparecer tanto a carga F, né? Então, apliquei a carga F aqui, aparece uma aqui, né? Devido à força de reação. Então, essa carga F, ela vai... Como eu tenho atrito agora entre C e A, como eu tenho atrito aqui, vai aparecer uma força C, né? A força de atrito devido a esse próprio contato aqui, né? Na verdade, nós podemos até desconsiderar esse atrito aí, porque eu vou ter uma força aqui, né? Um F de C, e aqui vai aparecer um F de D, né? Devido a essa barra D aqui, né? E devido a essa barra C. Então, se eu fizer o diagrama de corpo livre e fizer uma seção, aproveitar somente essa região aqui, eu vejo que eu vou ter de um lado, fizer o somatório aqui, ó, de F de X igual a 0, né? Eu vou ter que F menos F menos 2V igual a 0, ou seja, V é igual a F sobre 2. Então, se a nossa tensão de cisalhamento médio é V sobre A e V é igual a F sobre 2, então eu posso falar que a tensão de cisalhamento aqui, nesse caso do cisalhamento duplo, é F sobre 2A, né? Substituindo V por F sobre 2, eu vou chegar nessa equação de tensão de cisalhamento para o cisalhamento duplo. Então, percebam que no cisalhamento duplo, pessoal, a área de sustentação da carga externa F é dobrada, né? Ou seja, por isso que apareceu esse 2A aí. Então, essa força externa está sendo sustentada tanto por essa área superior do parafuso, quanto por essa área inferior do parafuso. Então, por isso que essas juntas aqui de dupla superposição são utilizadas, né, quando você quer uma espessura aqui do elemento de união, você quer reduzir a espessura, né? Você quer um diâmetro reduzido aqui, né? É uma das formas de você conseguir isso, ok? Então essa é a diferença do cisalhamento simples e do cisalhamento duplo. E aí nós vamos utilizar essas formas aqui, né? Porque usando essa fórmula onde eu analiso o cisalhamento em função da carga externa, eu acho mais simples, né, para a resolução dos exercícios, tá? Então, eu vou usar aqui na solução mais à frente dos exemplos essas equações onde nós vamos adotar as cargas externas para avaliação do cisalhamento e não as cargas internas, tá ok? Bom, definida aí então a tensão de cisalhamento média e a diferença entre o cisalhamento simples e o cisalhamento duplo, vamos analisar aqui a condição de equilíbrio para o cisalhamento, né? Aí, isso aqui é importante porque nós podemos demonstrar aqui o seguinte, que todas as 4 tensões de cisalhamento devem ter valores iguais e serem direcionadas no mesmo sentido ou em sentido oposto uma das outras nas bordas opostas do elemento. Então, vamos matematicamente verificar que isso daqui é verdade, né? E o que isso aqui está me dizendo? Que se eu tenho uma tensão de cisalhamento, vamos imaginar aqui que eu fiz uma seção nesse plano superior aqui do elemento. Se eu determinar a tensão de cisalhamento aqui, né, que ela vale, logicamente, a força tangencial a essa área dividido pela área. Então, se eu determinei essa tensão de cisalhamento aqui, ela é igual em todas, né, as faces do elemento aqui, né? Ela é igual nessas 4 faces do elemento aqui, tá ok?
apesar de terem sentidos opostos, né, como diz aqui a definição elaborada pelo autor. Mas por que isso? Então percebam só o seguinte aqui, né, deixa eu pegar um canto aqui maior. Se nós fizermos, né, vamos imaginar aqui, somatório dos momentos em x igual a zero, né, vamos manter o equilíbrio desse corpo aqui. Né? Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse eixo x, eu vou obter o quê? Vamos lá. Né? Percebam que essa carga aqui, a força desenvolvida por essa tensão, ela gera momento em x. Né? Por quê? Porque eu tenho uma distância perpendicular aqui ao eixo x. Okay? Então, a força desenvolvida por essa tensão de cisalhamento tau ZY vai ser o seguinte, vai ser a força, vai ser a tensão, né, tau ZY vezes a área. Essa área, ela vai ser o quê? Ela vale essa aresta, que vale ΔX, né, ΔX, vezes essa aresta aqui, que mede ΔY. ΔY. Então, isso daqui, tudo, tensão vezes a área, é a força desenvolvida nesse plano aqui. Né? Para mim gerar momento em x, eu tenho que multiplicar por essa distância ΔZ, né? Por esse braço de alavanca aqui ΔZ até o eixo y, o eixo x. Então, tudo isso aqui vezes ΔZ. Né? Só que eu tenho também essa outra tensão aqui, ó. Essa outra tensão tau YZ também gera um momento em relação ao eixo x aqui. Então, esse momento, né, como esse aqui tende a girar o eixo x no sentido horário, isso aqui é negativo. E essa tensão aqui tende a girar o eixo x, ó, perceba, para o sentido anti-horário. Né? Então, isso aqui é positivo. Então, esse momento desenvolvido por essa tensão vai ser um tau YZ vezes a área, que é um ΔX vezes ΔZ, né? Vezes ΔZ, vezes a distância, que é o ΔY, né? Vezes ΔY, igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio, né, de momentos para esse elemento cúbico aí. Então, percebam que esse somatório aqui, ó, né? Percebam que esse somatório aqui, desculpem, que esse produto aqui é igual a esse produto aqui. Né? Então, a hora que eu passar esse aqui para depois da igualdade e cortar esses dois produtos, eu vou ter que tau ZY é igual a tau YZ. Isso implica, pessoal, que as tensões, né, essas tensões de cisalhamento nas faces do material, elas são iguais, elas têm que ser iguais. E se essas são iguais, essas também têm que ser iguais para manter o equilíbrio. Então, essa propriedade é conhecida como propriedade complementar do cisalhamento. Então, se eu estou analisando a tensão em um plano de seção, né, a tensão de cisalhamento nos outros planos é igual, ela só tem sentidos opostos, ok? Essa é a condição de equilíbrio que vai dar origem à propriedade complementar do cisalhamento. Então, basta que eu calcule a tensão de cisalhamento em uma das faces desse elemento de volume. É óbvio que, né, eu posso ter, se eu estiver analisando agora essa tensão de cisalhamento aqui, né, eu vou ter uma outra aqui que tem que ser igual a essa, né? Essas duas têm que ser iguais aqui agora, né? O que eu estou dizendo é que essas daqui têm que ser iguais. E, igualmente, se eu fizer uma rotação aqui, ok? Então, essa é a propriedade complementar para o cisalhamento. E aí, para finalizar o nosso conceito sobre
tensão de cisalhamento média, né, eu já tinha observado isso aqui antes, a gente tem o cisalhamento direto e o cisalhamento indireto. O cisalhamento direto, como a gente falou, ele pressupõe que, essa parte aqui que está sofrendo a tensão, ele não sofre uma flexão, né? Ele se mantém reto aqui, né? Ele se mantém inflexionado durante a aplicação da carga. Então isso daqui, pessoal, geralmente é usado esse conceito no corte de materiais, em ferramentas de corte, né? Máquinas de estampagem, enfim, essa aresta cortada, ela é muito pequena, de modo que a flexão ela é quase que desprezível nessas situações. Em contrapartida, se eu tenho uma viga, né, uma viga longa, imagina aqui que essa viga seja bastante longa, 1 metro de comprimento, enfim, eu aplico uma carga, essa viga ela tende a fazer isso aqui, ó, né? Ela não vai ficar reta, ela tende a sofrer uma flexão assim, né? Ela tende a flexionar. Então, quando essa flexão aparece, né, além do cisalhamento aqui direto, né, além dessa componente de cisalhamento devido à própria carga V, eu tenho um cisalhamento devido ao esforço cortante. E essas tensões de cisalhamento que surgem aqui, desculpe, cisalhamento devido ao momento fletor, é chamado de cisalhamento indireto. Ok? Essa é a diferença. Então, o cisalhamento que ocorre aqui, né, com essa aproximação, a tensão de cisalhamento aqui é V sobre A. Né? É V sobre A. No caso aqui, como eu tenho cisalhamento duplo, né? Se eu for analisar aqui agora, depois do conceito que a gente viu, precisamente eu vou ter aqui um F sobre 2A, né? Um cisalhamento duplo aqui. Aqui não, como eu tenho uma tensão de cisalhamento indireta, a gente vai estabelecer lá na frente que a tensão de cisalhamento aqui é 1,5 V sobre A, tá? Onde V é essa carga aqui que está sendo aplicada. Okay? Então essa é a diferença entre cisalhamento direto e cisalhamento indireto. Bom, uma vez finalizado aí, então a parte teórica sobre a tensão de cisalhamento média, vamos aqui a um exercício para a gente consolidar esse conhecimento aí. Então, no exemplo 1.5, nós temos o seguinte: determine a tensão de cisalhamento média nos pinos A e B de 20 e 30 milímetros, respectivamente, que suportam a viga. Aqui, pessoal, eu tenho, né, 2 pinos, né, o pino A, o pino B aqui, né, esse pino B e o pino A. Percebam que aqui, pessoal, esse tipo de pino aqui, eu tenho cisalhamento duplo. E nesse tipo de pino aqui, eu tenho um cisalhamento simples, né? Depois a gente vai ver aí o porquê. Tá? Mas a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, no caso, é estabelecer as forças, né, as cargas aplicadas a esses pinos, porque como o conceito de tensão em geral, eu preciso de conhecer a carga e a área de seção para definir a tensão. Então, nesse caso, eu posso fazer aqui, né, o diagrama de corpo livre dessa viga, tá? E aí, vão aparecer aqui o seguinte, né? Nesse pino B, vai aparecer a força devido a esse cabo de aço aqui, a essa corda, né? O nosso F de BC. Tá? Eu tenho aplicado aqui, né, nesse ponto, uma carga a solicitação externa de 30 kN. E aí, né, para manter o equilíbrio, vão surgir as reações no pino, né? As reações nesse pino A. Então, vejam, né? Se eu fizer o momento aqui, né? Se eu fizer o somatório dos momentos aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto abaixo da carga aqui de 30 kN, eu vou ter que essa componente vertical tende a girar para o momento anti-horário. Então, vai aparecer aqui uma carga, uma reação em A, para manter esse equilíbrio de momentos que tende a girar para o sentido horário. Né? Então, esse aqui é a minha reação AY. E, consequentemente, eu tenho uma componente horizontal dessa força da corda BC
Para a direita, a reação para manter o equilíbrio de F de x, né, o somatório das forças, vai ter que aparecer uma reação para cá. Tá? Então, essa é a condição de equilíbrio aqui para a minha barra. Então, vamos colocar aqui as distâncias, né? Vamos representar aqui essas distâncias e colocar as nossas nomenclaturas aqui agora. Então, esse aqui é o ponto B. Esse é o ponto B. Esse aqui vai ser o nosso F de BC. Essa carga aqui é uma carga de 30 kN, tá? Isso daqui é a nossa reação AX e essa é a nossa reação AY. Mas eu preciso saber a intensidade, né? A resultante dessa reação. Não preciso saber AX e AY, né? Eu vou ter que calcular o cisalhamento devido a essa resultante aqui. Nós vamos chamar essa resultante de F de A. Né? Essa distância aqui é esse aqui é o nosso ponto A. Vamos chamar isso aqui de C, né? Essa distância aqui é 2 metros e essa distância é 4 metros. Então, está estabelecido aqui o nosso diagrama de corpo livre e aí podemos definir as forças, né? A força A, que tende a cisalhar o pino A, tá? E a força F de BC, que tende a cisalhar o pino B. Para isso, vamos começar aqui fazendo o somatório, né? O somatório dos momentos em A, porque aí eu já defino o F de BC. A gente já define o F de BC, que a gente elimina essas duas incógnitas aqui. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, né? A outra coisa aqui, eu tenho essa proporção aqui, essa orientação, né? Então, isso é 3, 4, 5. Né? Então, fazendo a somatória dos momentos em A, eu tenho o momento devido a essa carga de 30 kN, então isso vai ser menos 30, né? Menos 30 porque tende a girar no sentido horário, vezes a distância que é 2 metros, tá? E tenho a componente vertical de F de BC, que tende a girar para o sentido anti-horário, né? Então, isso aqui é um mais F, né? Vamos pegar aqui, vamos decompor primeiro, né? Como eu quero a componente vertical, eu vou pegar a tangente, mais 4/5, vezes F de BC, vezes a distância, que é 6 metros. Isso aqui igual a 0. Isso aqui vai resultar que F de BC, né, ou seja, a força no cabo, e que é igual à força no pino B, vai ser de 12,5 kN. Então, já defini aqui, ó, já posso calcular uma das tensões de cisalhamento, que é a tensão no pino B. Se eu fizer agora, né, um somatório de F de x igual a 0, eu já defino a minha reação, né, AX. Então, eu vou ter aqui menos AX mais a componente F de AC horizontal, né, que vai ser, então, 3/5 vezes o valor da força de BC, né, que é 12,5. Isso aqui igual a 0. Isso vai resultar em AX igual a 7,5 kN. Fazendo agora somatório de F de Y, nós vamos obter que AY, né, nós vamos obter aqui AY menos 30 mais a componente vertical de F de BC, que é 4/5, né, porque é a tangente ali que eu preciso, vezes 12,5, igual a 0. Isso resulta em AY igual a 20 kN.
tá? Então, agora nós podemos definir, então, essa reação F de A, que vai ser utilizada para calcular o cisalhamento no pino A. Então, essa reação F de A é uma soma vetorial. Então, F de A vai ser raiz, né? Vai ser raiz de AX ao quadrado, né? AX vai ser 7,5 ao quadrado, mais AY ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Isso aqui vai resultar numa carga F de A de 21,36 kN. Então, esse é o valor que eu preciso para calcular a tensão de cisalhamento no pino A. Então, observem aqui o seguinte, pessoal, que esse pino A, né, se a gente for analisar aqui, fizer uma seção aqui no pino, ó, né, eu vou ter o seguinte, pessoal, que a hora que eu puxar isso aqui com uma força F, né, vamos imaginar aqui um diagrama simplificado, vai aparecer uma força F aqui no nosso pino. É isso? Uma força F. E aqui nas laterais, duas cargas V, né? Uma carga V desse lado e outra carga V desse. Esforço interno V. Então, isso é um típico exemplo de cisalhamento duplo. Então, como o pino A está submetido ao cisalhamento duplo, né? No pino A, para o pino A, eu vou ter que a tensão de cisalhamento média é F sobre 2A. Né? Usando essa nomenclatura aqui, eu vou ter o seguinte, e eu sei que como isso é um pino circular, a área aqui é πd ao quadrado sobre 4. Então, isso vai ficar 4, né? O 4 vai subir, 4 F de A, né? Porque é F de A, sobre 2 π d de A ao quadrado. Né? Melhorar isso aqui. D de A ao quadrado. Isso daqui fica 2, então isso aqui vai ser 2 F de A sobre π d de A ao quadrado. Então, substituindo valores aqui, eu vou ter duas vezes F de A, que é 21,36 vezes 10 a terceira, porque ela está em quilonewton, dividido por π vezes d de A, que é 20 milímetros, 0,02 ao quadrado. Isso resulta numa tensão de cisalhamento de aproximadamente 34 MPa. Tá? Essa é a tensão de cisalhamento no pino A. Para o pino B, nós vamos ter o seguinte, como eu tenho cisalhamento simples, então percebam aqui que pelo desenho, se eu tirar o pino aqui, né? Eu vou ter a força F aqui e, né, a força F aqui devido ao cabo, eu aplico uma força F aqui para cima, vai aparecer uma aqui desse lado. Então, eu tenho uma força F aqui e aqui, né, nessa região entre o cabo e esse suporte vai aparecer uma força V. Então, eu tenho um cisalhamento simples aqui, tá? Então, nesse cisalhamento simples, eu tenho que o tal é F sobre A, né? Onde F é a força externa. Então, isso daqui vai ser 4 F de B, né? Porque o A é πd ao quadrado sobre 4, sobre π d de B ao quadrado. Então, isso vai ficar 4 F de B, que é igual ao F de BC aqui, né? Vai ser 12,5 vezes 10 a terceira sobre π vezes o diâmetro, que é 0,03 ao quadrado. Isso vai resultar numa tensão de aproximadamente 17,7 MPa. Tá? Então, pessoal, era isso, né? Então, um exemplo aqui de aplicação
do cisalhamento duplo e do cisalhamento simples, beleza? Então, até a próxima aula.